provavelmente vou disponibilizar a aula para vocês no YouTube. Então, e também quem não veio hoje fica sabendo. Alguns recados aí rápidos. O Hélio saiu, vocês ficaram ali, ajudante foi embora. Vocês ficaram sem aula no final de dezembro, né? Se eu não me engano, ele deu aula acho que até o dia 6 de dezembro, pelo que eu conversei com ele. O Hélio era professor substituto, mas era especialista nessa área, então o que é muito bom, né? E a gente só tem um mês aí. Se a gente tivesse um tempo maior, eu ia preparar um equacionamento dos conceitos com cálculo diferencial integral, como a gente espera que dê para engenharia, né? Mas como vocês não são engenharia mecânica, essa matéria é mais do núcleo básico de vocês, então eu não estou muito preocupado com isso. E como o tempo está curtíssimo, eu vou dar aula no mesmo formato que eu dou para o técnico, suprimindo essa parte diferencial e integral, a não ser se eu achar que é interessante, porque tem alguns cálculos que a gente, derivando o momento fletor, acha a equação da cortante e tal. Esse tipo de comentário rápido, né? Que para eles eu até ensino uns macetinhos. Se for x quadrado, corta o expoente, multiplica o número que acompanha por 2. Se for x, tira o x. Se não tiver x, arranca o número fora, né? Essa parte eu até falo para eles lá, né? Mas que eles não têm a base de cálculo diferencial integral que vocês têm. Mas seria legal, por exemplo, a aula de hoje, que a gente vai falar de momento de inércia, e a aula que vem, que a gente vai falar de momento estático, trazer aí algum equacionamento diferencial integral para vocês. Eu acho que não vai dar, porque a gente vai ter aí 3, 4 aulas e a gente já tem que fechar. Parece que o Hélio deu uma lista para vocês, ele me passou ali a relação. Eu acho que nesse tempo que a gente tem vai ser 2 ou 3 listas curtas, também não vou ser sem noção, né? Fiquem tranquilos, que o que vai dar tempo da gente mexer aí é pouca coisa, tá? Então, vou tentar concentrar nesses nossos encontros aí de segunda-feira o máximo de informação para vocês, mas sem perder muito a qualidade. Então, né, como o nosso calendário está zoado, inevitavelmente vocês vão ficar aí com alguns buracos nessa formação, que vocês ficaram muito tempo sem aula, se for ver, né? Quase um terço aí do semestre pela saída do Hélio, até a gente resolver quem ia substituir, a questão de ter Natal e Ano Novo no meio de todo esse rolê, né? E também o Cefet tem encurtado aí o semestre para a gente, vamos dizer assim, normalizar o nosso calendário, né? Que tem um lado bom, que vai ser no futuro, e o lado ruim, que vai ser agora. Alguns conteúdos, infelizmente, terão de ser suprimidos. Espero fazer uma escolha sábia no que vai contribuir mais para vocês, pensando também que vocês são engenharia elétrica, né? Não é que não vai usar isso, mas não é a base do curso de vocês, como seria da mecânica. E é isso. E vocês podem contar comigo, vou fazer um grupo de WhatsApp, colocar todo mundo. Então, se alguém puder me mandar o número de WhatsApp aí no chat, eu agradeço, porque preciso ter eu e mais um. E aí a gente coloca lá no SIGA o link para todos entrarem. E é bom que aí a gente vai conversando diretamente, questão se precisar de adiar prazo de atividade. Obrigado, Thiago. O Thiago já colocou ali, vou pegar o dele, então. Então é isso, tá? Eu já, terminando a aula, eu já pego aí o número do Thiago, vou até tirar foto, porque continua no chat, mas enfim, mais rápido ter a mão. E aí eu já adiciono o Thiago e já gera um link e todos vocês vão entrando pelo link, tá bom? Assim a gente pode, precisa de mais prazo para atividade, tal, não dá, tem que fechar até tal dia, então dá, vamos fazer e tal, e por aí vai, né? E também para tirar dúvida, né? Afinal de contas, não tem sentido a gente dar uma prova num curso que vai durar um mês, né? Fazer o quê? Então a gente faz atividades aí, claro, eu sei que vocês vão conversar entre vocês e tal, né? E espero que só conversem, que não copiem, que tentem fazer, né? E é o que dá para a gente fazer nesse um mês aí, tá? E aí vocês também vão tirando dúvida comigo, tá bom? E é isso, beleza? Então vamos começar hoje. Eu preparei um conteúdo. Falei, não vou lá só me apresentar para o pessoal, né? Eu também gostaria de fazer isso, só apresentar, porque a gente não teve nem tempo aí basicamente de descansar nesse final de ano, né? Começou, já voltou e vai que vai, e é assim, né? Então, como vocês ficaram muito tempo sem aula, eu acho mancada eu não dar aula, tá? Eu olhei a programação do Hélio para ver o que ele já tinha usando a sala dele, inclusive, porque essa matéria ainda nem está registrada para mim no Cigarro, para vocês terem uma ideia, só vai estar registrada a partir da semana que vem. Então, pedi para o Hélio me adicionar aqui como professor na sala dele e vamos usar a sala dele. Então, ele tinha lá trabalhado com vocês até
tração e compressão, acho que foi, né? Construção do diagrama de tensão e deformação. Essa parte aí fica por conta do que ele deu, não sei se ele avaliou isso na lista dele ou não, mas, enfim, foi dado, então não vou voltar nisso, vou fazer daí para frente, né? Seria bom que eu falasse diagrama de tensão e deformação, porque eu sou engenheiro de materiais, não mecânico, né? Mas, se ele avaliou na lista dele, obrigado aí pela informação, Thiago. Se ele avaliou na lista dele, melhor ainda, né? Então eu vou dar daí para frente. Aí eu vi que tem uma parte lá que eu não preparei, que eu não trabalho para o técnico, que são estruturas, eu não lembro nem o nome, na verdade. Depois a gente olha lá. Essa parte eu não tenho pronto, então essa parte eu vou pular, até porque a gente tem que pular alguma coisa. E aí o próximo assunto seria tensão de cisalhamento. Só que se eu entrar em tensão de cisalhamento, só o conceito e tensão de cisalhamento média, fica faltando uma coisa. Por quê? Porque na fórmula de tensão de cisalhamento você precisa de duas coisas: momento de inércia e momento estático, que seria a aula dele seguinte, que são características geométricas das seções planas. Então, a gente vai começar a trabalhar isso hoje, né? Características geométricas da seção plana. Tá assim lá no planejamento que ele passou para vocês, tá? Características geométricas da seção plana. Eu chamo isso, já que eu não sou da área, até para traduzir para os meninos, né, do técnico de um modo que também fique fácil para mim, fique fácil para eles, né? Não sou da área que eu falo, quer dizer, eu sou da área, tanto que eu sou do departamento de mecânica, mas eu não sou especialista nessa área, não sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de materiais. Então, para ficar mais fácil para o meu entendimento e para os meninos também, eu chamo de centroide e momento de inércia, que você poderia chamar também de características geométricas de uma seção plana, tá? E aí vai envolver o momento estático também, que não vai dar tempo de falar hoje. Então vamos definir centroide e momento de inércia, tá? Como calcular o momento de inércia do mais simples possível, até, vamos dizer assim, um macetinho para calcular até o mais complicado possível, tá? Claro, se for uma forma muito zoada, você precisa da integral e tal, mas formas geométricas aí mais amigáveis, a gente, se der tempo hoje, vamos ver como é que vai ser o andamento. Estou pensando, para engenharia, acho que eu vou dar uma acelerada maior do que para o técnico, né? Mas, não sei também. Vamos ver o andamento. Também não adianta cuspir um monte de coisa e não virar nada, né? Mas vamos começar do bem simplesinho até a gente, por exemplo, mais elaborado. Vocês, eu acho que não vou ter que ficar voltando para explicar quanto que a vírgula anda, para fazer o cálculo, para somar. Não que para os meninos do técnico precise. É que eu sei que para alguns tem mais dificuldade. E por esses eu acabo voltando muito. Então a aula rende menos. Aqui eu acho que vai render mais. Também, se vocês acharem que foi muito acelerado, vocês me avisam e a gente vai ajustando isso aí, tá? Então vamos definir começando do mais simples possível, tá? Da definição de centroide. Da definição de centroide. A gente pode pensar no centroide de uma figura como sendo o centro geométrico. Então vou escrever aqui, já deixei as figuras prontas para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Centroide a gente pode definir como sendo o centro geométrico da figura, tá? Centro geométrico. O importante não é o centro geométrico, e sim o centro de gravidade, que para a maioria das formas vai coincidir aí com o centro de massa. Podemos pensar assim, que centro de massa e centro de gravidade são a mesma coisa. Um é onde atua todo o peso do corpo, o outro é onde está concentrada toda a massa do corpo. Então, geralmente, eles vão coincidir. Eu não consegui até hoje achar um contra-exemplo disso. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo que eu não achei, tá? Então podemos pensar no centroide como centro geométrico para facilitar a nossa vida, tá? Por que pensar no centroide aí como o centro geométrico? Porque as barras que a gente vai trabalhar, elas vão ser homogêneas. Então os três vão coincidir. Vão ser de um material homogêneo, vão ser ao longo de todo o comprimento dela do mesmo material, tá? Então vai coincidir o centro de massa, o centro de gravidade e o centro geométrico. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai falar do centro geométrico. Quando a gente for fazer o cálculo de tensões, que eu não sei se vai dar tempo da gente trabalhar aqui na disciplina, né? Vai, pelo menos cisalhamento eu vou dar. Mas tudo que eu não conseguir dar aqui, eu mando para você. Eu tenho já essa aula no YouTube, eu mando o link para vocês, tá bom? A gente vai estar trabalhando sempre com barras prismáticas, tem o formato de um prisma, né? Como é que é um prisma que a gente estuda em geometria? É como se eu pegasse uma forma geométrica, tipo um retângulo, e saísse empilhando um retângulo no outro, tá? Isso aí é um prisma, né? Que a gente estuda lá de uma maneira bem simplificada, um prisma retangular, tá? A definição vai um pouco mais além, mas não vamos entrar nisso aqui, que a aula não é de geometria, né? Enfim, a gente pode pensar aí que as nossas barras são prismáticas. Uma barra de seção quadrada vai ter a seção transversal, que é 1,
quadrado. Essa cor aqui não ficou boa. Vou fazer um vermelho mesmo. Dentro de seção transversal que é um quadrado. Qualquer ponto que eu pegar, seja ali no começo ou ali no meio, ou seja, olhando a barra de frente, eu vejo um quadrado. Se eu fizer um corte e dividir essa barra aqui em 2 pedaços, eu vou criar 2 novas seções quadradas, tá? Eu brinco com os meninos do técnico, brinco não, né? Dou esse tipo de exemplo. Eu falo, ó, a barra onde a gente vai calcular as tensões é a mussarela que está lá no mercado para ser fatiada. Quando você vai comprar mussarela, o atendente do mercado fatia para você. Claro, né? Que para eles estão menos acostumados com geometria espacial e tal, né? Eles ainda vão estar vendo simultaneamente, porque essa matéria é para o segundo ano, né, de ensino médio. Então, eu dou esse exemplo aí. Por quê? Porque a gente vai fazendo as figuras planas porque elas são as seções transversais das barras onde a gente vai calcular a tensão. E a gente precisa conhecer essas seções transversais, tá? Então, como é que a gente calcularia o centro geométrico? Vamos entender centroide como centro geométrico de um retângulo e de um triângulo. Já peguei um triângulo escaleno, que é o exemplo aí mais esdrúxulo possível, né? O centroide é o centro geométrico. Isso a gente sabe da geometria básica. Ó. Eu posso vir aqui no retângulo, vou chamar os pontos dele aqui, ó, de A, B, C e D. Num retângulo, que também é um paralelogramo, né? Todo retângulo é um paralelogramo, nem todo paralelogramo é um retângulo, né? Não precisa lembrar dessas definições aí, não. Mas como o retângulo aí é um paralelogramo, isso não vale para todos os paralelogramos, então eu falei, perdão, acho que na hora eu pensei outra coisa. A gente pode calcular o centro geométrico dele como o encontro das diagonais, tá? Só que aí é mais difícil de identificar. Eu prefiro pensar e a gente vai usar isso no sistema de coordenadas, tá? Numa seção transversal, eu prefiro pensar no centro geométrico de um retângulo como o encontro aos segmentos que ligam pontos médios de lados opostos, ó. Então eu acho o ponto médio do lado AB, M. O ponto médio do lado BC, N. O ponto médio do lado DC, P. E o ponto médio do lado AB, Q. Se eu fizer um segmento ligando P até Q e M até N, eu achei o centroide, ou seja, o centro geométrico do meu retângulo. Ficou torto pra caramba aí, né? Aqui nessa lousa digital a gente não tem régua. Na lousa física às vezes nem precisa de régua, mas aqui que precisaria, não tem. Deve ter programas que tem, mas eu estou preferindo usar o PowerPoint, porque aí eu não tenho como aumentar nem diminuir a tela, então eu mantenho um padrão no tamanho da letra. Eu percebo que a lousa fica um pouco melhor. Vamos dizer aqui que G é o centroide do meu retângulo, ou simplesmente o centro geométrico do meu retângulo. G é o centroide, tá? Não esquece que aqui, ó, MD é igual a M, que eu marquei o ponto médio. CN é igual a NB, um pauzinho, um pauzinho. DP é igual a PC, dois pauzinhos, dois pauzinhos. AQ é igual a QB. Então, se eu marcar o ponto médio no lado e o ponto médio no lado oposto, ligar, e fiz isso para os lados verticais, fizer isso para os lados horizontais, ponto médio no lado, ponto médio no lado oposto, eu achei o centro geométrico ou o centroide do meu retângulo. E não tem muita discussão, tá? No retângulo é isso e acabou, e a gente vai usar muito retângulo, então esse é o mais importante. Ponto médio de um lado, ponto médio do outro, ligou, nos horizontais, né, nos deitados, ponto médio de um lado, ponto médio do outro, nos verticais ou em pé, ligou, onde se cruzarem esses dois segmentos que ligam pontos médios de lados opostos, você tem o centroide. Pode ser o encontro das diagonais também, mas quando a gente jogar esse retângulo num sistema de coordenadas, isso não vai, encontro das diagonais não vai ajudar muito. Agora, e no triângulo? No triângulo, se vocês puxarem da memória aí as aulas de geometria do ensino médio, vamos dizer que esse triângulo se chame A, B e C, a gente tem 4 centros geométricos. Então, o centroide, fica ali falar que é o centro geométrico, é meio vago, né? Porque se você está atento aí, lembra das aulas de geometria, e eu te falo, acha o centroide, ou seja, o centro geométrico do retângulo, você vai falar assim, André, qual? Qual o centro geométrico? Porque o centroide é só um dos 4 centros geométricos que um triângulo tem. Então, como é que você vai saber se eu quero que você ache o baricentro, o ortocentro, o incentro ou o circuncentro? Eu já falo, eu quero que você ache o baricentro. Porque é o baricentro, assim como no retângulo, que se eu achar certinho o ponto, ele vai equilibrar. É o meu centro de gravidade. E é isso que me interessa. Aqui eu consegui achar aquela hora e já perdi de novo. No retângulo é mais intuitivo. No triângulo, você tem que ter um conhecimento maior. O incentro e o circuncentro, eles são centros lá de uma circunferência inscrita, né? O incentro está dentro do triângulo, o circuncentro de uma que está fora, o ortocentro encontra as alturas, não é centro de circunferência nenhuma, né? Então,
eles não vão ajudar nessa questão. Se você fizer um triângulo aí no papel e marcar o baricentro, eu não lembro qual é o baricentro, André, mas eu vou te lembrar só ele, porque é só ele que interessa, tá? Para essa disciplina. Então, se você recortar um triângulo certinho, igual que eu tenho um retângulo, que é um resumo de uma aula minha, tá dobradinho aqui, né? Dobradinho fica mais fácil pra gente achar. Se você recortar o triângulo e já tiver, antes de recortar, marcado certinho o baricentro dele, e você colocar ali no lápis, você equilibra o seu triângulo na ponta de um lápis, tá? Meu professor falava isso, eu testei, não é exatamente assim. Eu tô gravando a aula? Tô compartilhando a tela também, vocês estão me ouvindo, né? Porque o Thiago já respondeu para mim. Qualquer problema técnico também vocês me falam. Então, quer dizer, aí eu fui testar. Não é bem assim, porque o baricentro é um único ponto, a ponta do lápis é meio grossa, então você precisa dar uma forçadinha ali para fazer como se fosse uma concavidadezinha para encaixar o lápis, fazendo isso aí para. Aí ele equilibra. Então o que interessa é o centro de massa, o centro de gravidade, que é o baricentro. A gente chama o baricentro de G justamente porque ele é o centro de gravidade. Eu estou chamando aí meu centroide de G também, e não de C, tá? E como que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas. Putz, André, aí não lembro, né? Fiz cálculo, tudo, mas geometria assim purona, faz um tempo já, né? Não tem problema não, eu te lembro, ó. Vem aqui e marca o ponto médio de AB. Vem aqui e marca o ponto médio de CB. Vem aqui e marca o ponto médio de AC. Tá vendo que é um pouco análogo ao que a gente fez ali do lado? Eu marquei o ponto médio de cada lado e aí, no retângulo, eu liguei os pontos médios de lados opostos, onde os dois segmentos se cruzaram, baricentro. E no triângulo, vale para todos, tá? Eu fiz aí um escaleno. Na verdade, nem sei se ele é um escaleno, né? Porque eu acho que o AB acabou ficando do mesmo tamanho do CB. Ele é um isósceles. Mas não dá para saber, teria que medir. Vale isso para o escaleno, para o isósceles, para o equilátero, todos, tá? Relembrando aí, refrescando a memória, escaleno todos os lados diferentes, isósceles dois lados iguais, equilátero três lados iguais, tá? E o que você vai fazer? Vai ligar o ponto médio ao ponto médio do lado oposto? Não tem lado oposto exatamente, igual ali no retângulo, que os lados opostos são paralelos. Aqui fica mais difícil. A mediana, por definição, sai do vértice, é um segmento que sai do vértice e corta o lado oposto no meio. Sai do vértice e corta o lado oposto no meio. CM é uma mediana desse triângulo. Saiu do vértice C, cortou ali no ponto médio de AB, que é o M, tá? Outra mediana, vou fazer todas em verde mesmo, tá? Outra mediana sai do vértice, por exemplo, do vértice B e corta o lado AC também ali na metade. Duas já é o suficiente. Aqui, ó, já é o seu centroide. Já posso até ali embaixo escrever G é o centroide, tá? Porque a terceira vai coincidir, centroide do triângulo, tá? Se você vier aqui com a terceira, não vai estar certinho, porque os meus pontos eu fiz o desenho totalmente na mão, né? Pelo contrário, tá torto pra caramba, por isso que eu já fiz até o ponto grande, mas mais ou menos aí, a gente dá uma gambiarrada aqui também, lembra que é o ponto médio, esse é o ponto médio de CB, tá vendo, ó? Então M, vamos fazer igual ali, MNP, ó, N é o ponto médio de AC, um pauzinho. NC é igual a N. P é o ponto médio de CB, 3 pauzinhos. CP é igual a PB. M é o ponto médio de AB, 2 pauzinhos. AM é igual a MB. O encontro das medianas é o baricentro, que é o centroide, né? E não o centroido, né? O centroide. Depois eu arrumo, tá? Então G é o centroide. Nos dois casos, aqui eu marquei como G, aqui, ó, o baricentro do triângulo. E ali do lado nem chama baricentro, é o centro geométrico do retângulo mesmo, tá? Em mecânica a gente troca esse nome, baricentro, simplesmente centro geométrico, para centroide, porque para barras homogêneas aí, o centro geométrico vai se coincidir com o centro de gravidade ou centro de massa, que são de fato os importantes para nós, tá? Relembrando aí a definição de mediana. Sai do vértice, corta o lado oposto no meio. CM, ó. Sai do vértice, A, porque aqui eu não tenho lados opostos entre si no triângulo, igual eu tinha no retângulo. Eu tenho lados opostos aos vértices. O lado CB está oposto ao vértice A. Lado AB está oposto ao vértice C. Lado AC está oposto ao vértice B. Então, ó, sai do vértice e corta no meio o lado oposto. É o segmento que sai do vértice B e corta no meio o lado AC. Segmento que sai do vértice C e corta no meio o lado AB. Segmento que sai do vértice A e corta no meio o lado BC. Tudo isso vocês já sabem. Só fazendo uma analogia, que o que a gente vai estar estudando hoje não é nenhuma novidade, tá? Centroide é simplesmente o centro geométrico de uma dada figura plana. Por quê?
Porque a figura plana é uma seção transversal da nossa barra, como a gente desenhou ali em cima, e repetir aqui para vocês o exemplo que eu dou lá para o técnico, tá? Que teve bem menos contato com geometria do que vocês, dessa questão daí do que seria uma seção transversal, né? Também o jeito que eu gosto de falar é olhar de frente. Eu tenho essa minha caneta aqui, ela parece um risquinho, né? Parece uma reta, um segmento de reta. Se eu olho aqui, eu vejo um círculo, bem pequenininho, mas vejo, tá? Não sei se apareceu aí. Para vocês, isso aí de seção transversal é bem mais tranquilo, né? Aqui, ó. Tá? Então você vê um círculo aqui. Eu não sei se já tinha aparecido certo ou não. Agora, para eles é novidade. Então, eu gosto de explicar assim, para que eles tenham essa novidade aí bem em consciência. Só que eles fiquem bem conscientes dessa novidade. Só que marcar na figura só não me adianta muita coisa nessa disciplina. Eu tenho que fazer como se fosse um exercício aqui, ó, que é marcar as coordenadas. Eu vou jogar essas formas geométricas num sistema de coordenadas. Então, ache as coordenadas dos centroides das figuras abaixo. Vou pôr só dos centroides, tá? Vocês já entenderam o que é para fazer. Ache as coordenadas do centroide no exemplo A, no exemplo B e no exemplo C, tá? Vamos dizer aí, como a figura indica, que o exemplo A é um retângulo, tá? Então, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, dois pauzinho, dois pauzinho, dois pauzinho, dois pauzinho. A figura B é um triângulo equilátero, então para indicar isso eu vou dizer que aqui vale 7, aquele lado vale 7, né? Lado esquerdo vale 7, lado direito vale 7 e base também vale 7, triângulo equilátero, tá? 7 o quê? Unidades aí do meu eixo, unidades do meu gráfico, né? Então aqui eita, peguei a caneta preta e não a branca. Aqui é eixo Y, aqui é eixo X, aqui é eixo Y, aqui é eixo X. E ali eu preciso fazer uma separação também, para ficar melhor para vocês lerem depois. Aqui é eixo Y e aqui é eixo X. E na última figura, como realmente parece, de fato é um quadrado. Então a gente vai falar que o lado aqui é 2, 2, 2 e 2. Tá? 2 o quê? Unidades do gráfico, porque nós só estamos introduzindo o conceito. Como essa disciplina é de física, de mecânica, sempre vai ter uma unidade. Mas por enquanto que eu estou aqui só na geometria, eu estou me dando ao luxo de não colocar as unidades, tá? A gente vai representar como coordenada do centroide sempre x barra e y barra, tá? Sempre nos exercícios a gente vai utilizar essa representação. Gente, eu não sei se está claro para vocês, mas se não está, eu vou fazer ficar. É um retângulo, e vejam que eu não representei esse lado aqui inteiro com um pauzinho só, e nem esse outro lado oposto a ele como um pauzinho só. Eu fiz questão de dividir, de deixar claro para vocês, ó, que a metade de cima encontrou com o eixo X é igual à metade de baixo que também encontrou com o eixo X. E o mesmo acontece do lado de lá, metade de cima, metade de baixo. A mesma coisa para os lados horizontais. Não vou rabiscar mais, senão vai ficar muito feio, né? Metade do lado esquerdo, metade do lado direito. Então, significa que o que eu já falei, chamei de centro geométrico, ó, que você acha o ponto médio aqui, acha o ponto médio aqui, ligou, acha o ponto médio aqui, acha o ponto médio aqui, ligou, já, né, o encontro aí dos segmentos que ligam os pontos médios de lados opostos, ele já está coincidindo com a origem. É um exercício super tonto aí, que você poderia fazer visualmente, tá? Mas eu fiz questão de pôr um pauzinho, dois pauzinhos, para que tivesse argumento, para falar, ó, realmente, por conta do dois pauzinho, aqui, ó, não vou nem pôr letra aqui nos lados, tá? Nos vértices. Aqui é o ponto médio do lado horizontal de cima. Aqui é o ponto médio do lado horizontal de baixo. Aqui é o ponto médio do lado vertical da esquerda. Aqui é o ponto médio do lado vertical da direita. E os próprios eixos já coincidem com os segmentos que ligam os pontos médios de lados opostos. E o encontro desses dois segmentos é na origem. Então, tá fácil. Eu posso vir aqui, ó, e já colocar a minha resposta. O meu x do centroide, o centroide tem na origem, então o meu x é 0 e o meu y também é 0. Tá? É isso que a gente vai fazer, não é só marcar na figura o centro geométrico. Os exercícios não vão ser de geometria, felizmente, porque eu acharia mais legal, né? Eles vão ser de mecânica, então isso só vai fazer sentido quando tiver um eixo, que não deixa de ser geometria também, né? Mas tenderia mais a uma geometria analítica do que uma geometria métrica, certo? Então, pessoal, vamos deixar aí o triângulo equilátero por último, que ele é o mais dificinho. Como eu falei, não para vocês, né? Mas a mesma argumentação que eu uso lá para o técnico, eu vou usar aqui para vocês, tá? Pessoal, todo quadrado também é um retângulo. Qual que é mesmo o raciocínio? Eu acho o ponto médio aqui, então vai dividir em 1 e 1. Acho o ponto médio do lado oposto, também vai dividir 1 em 1. Não vou marcar para não poluir a figura. Ligou. Ponto médio dos lados verticais estão ligados.
Acho o ponto médio aqui, também vai dividir em 1. Mesma coisa embaixo, né? Ponto médio também vai dividir em 1. Aqui eu vou colocar, mesmo que polua, que se lasca. Tô zoando, né? Aí, eu vou colocar porque vai ser importante para o comentário. Ligo aí os lados opostos. Achei o centroide. Ele está aqui. Aqui ele está fora da origem, tá? Mas está na cara onde ele está, né? Metade da altura 2 vai ter uma coordenada y que vai medir 1. E vai ter uma coordenada x, metade do comprimento 2, que também vai medir 1. Então, o x do centroide é 1. E o y do centroide também é 1. Ó. O centro aqui deslocou da origem. Quanto? Metade, né? Metade do comprimento do lado. Deslocou 1 na vertical e deslocou 1, né? Deslocou 1 na vertical, que é isso aqui, ó. Tá certo? Porque a altura inteira é 2, o centroide deslocou 1 na vertical e deslocou 1 na horizontal, né? Também é metade de 2. Então, deslocou também 1 na horizontal, tá? Não mantive o padrão das cores aí, nem no primeiro, nem no segundo, né? Mas ok, eu acho que dá para vocês entenderem. Eu acho que vai ficar mais bonito se eu mantiver um padrãozinho aqui, ó. Colocar um azul nesse cara aqui. E embaixo ali escrever em azul também. E aí as partes, os segmentos ligantes de dentro, aí ficam de cores diferentes. Aí já não... Isso aí já não atrapalha o meu toque, não. Isso aí já fica um padrão razoável para mim. Centroide, tá? Aí ficou um padrãozinho aqui melhor. Ali deixa fora do padrão mesmo, que eu já tinha preenchido... Desculpa, já tinha preenchido a primeira figura em azul, tá? E a terceira, pessoal, onde é que está o baricentro de um triângulo equilátero? Eu não sei se vocês lembram disso, mas o baricentro de um triângulo equilátero, se a altura do meu triângulo, a altura inteira for h, o baricentro vai estar aqui, ó, em relação à base, a 1/3 da altura, né? Se fosse em relação ao vértice, seria 2/3, mas em relação à base, né? Então aqui vamos chamar ele de G também, vamos chamar ele de G aqui também, né? Que eu esqueci ali, vai ser 1/3 da altura, tá? E aí, pessoal, tá fácil. Qual? A coordenada x. Porque em relação ao eixo x, esse centroide não deslocou, ó. Ele está alinhado, ele vai bater aqui no eixo x exatamente no 0. Então, x barra é 0. Agora, o y vai ser 1/3 de quem? Da altura. Quem que é a altura? Para o triângulo equilátero, ó. Não vou nem fazer outra lousa. Para vocês que são engenharia, eu vou diretão aqui. É lado, raiz de 3 sobre 2, a altura inteira. Então, é 1/3 da altura. A altura é lado, que é 7, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, a coordenada y minha, né, já até saiu pronto aqui, ó. 7 raiz de 3 sobre 6, porque está em 1/3 da altura. A altura do equilátero, como o lado aí é 7 raiz de 3 sobre 2. Certo? O baricentro vai estar numa altura de 1/3 dessa altura total. 1/3 de 7 raiz de 3 sobre 2 é 7 raiz de 3 sobre 6. Então, achamos aí, para os 4 casos, as coordenadas do centroide. Porque não basta ir lá e marcar, né? Eu acho que vocês perceberam isso. Eu tenho que saber, o que interessa de fato são os valores aí das nossas coordenadas. É isso que a gente vai aplicar nos exercícios. E vocês viram que a definição de centroide é bem facinha, né? Centroide, tá aí as tabelinhas, centro geométrico, tá? Aí ele te dá alguns triângulos, que vai ser 1/3, vai estar alinhado aí, em alguns casos específicos, inclusive aqui, ó, nossa letra B tá aqui, né? É 1/3 da altura o y, o x é 0. No retângulo dá certo também, eu fiz isso aí, eu demonstrei por semelhança. Nesse que eu tô um pouco mais cismado, até porque ele não deu o x, essa tabela não tá a melhor do mundo, não. Mas só de ter alguns centros geométricos aí, já deixa a gente um pouco mais animado. Por exemplo, nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, você imagina, está tangenciando, o centro está fora de lugar, né, no desenho, o centro de circunferência deveria estar aqui. Está tangenciando aqui, ó. Quais são as coordenadas? Metade um raio aqui no x, né, ou seja, metade do diâmetro, e um raio aqui também no y, metade do diâmetro. Pode ver que essas coordenadas dão certinho, tem até uma dedução, não tem a dedução, né, mas tem a fórmula dada para se fosse uma semicircunferência, por exemplo. Né? Aí vai ser 4 vezes o raio dividido por 3π essa altura. Aí, como é que deduz isso aí? Não preparei, não vem ao caso para nós, tá? Se um dia aparecer uma semicircunferência, vocês vão ter a fórmula. Isso tudo já é tabelado, você não vai precisar voltar na geometria básica e sair deduzindo igual eu deduzi aqui. Só fiz isso para quê? Para ilustrar para vocês, tá bom?
Tem aí até formas mais complicadas, uma semi-elipse, um quarto de elipse, um quarto de círculo, uma parábola, inclusive, tá? Uma semi-parábola, um arco de parábola. O que ele quer dizer com isso aqui? Ó, que a peça é a parte de dentro da parábola, que a peça é a parte de fora. Caso não tenha ficado claro, ó, aqui a peça é a parte de dentro da semi-parábola, ou no exemplo de cima, a parábola inteira. Aqui a peça, ó, é o exemplo da parábola. Você pode tirar tudo isso com integral, aí você fica livre dessas tabelas, mas como eu falei, a gente vai ter um mês de aula aí, eu peguei aula no susto, então não preparei essa parte, seria uma coisa que eu prepararia com um pouco mais de calma antes das aulas efetivamente começarem, né? Infelizmente, vocês não vão ver. Mas, se eu incluir isso nos próximos anos, eu posso gravar uma aula, a gente compartilha o link aí, não no Cigar, porque vai estar fechado, mas enfim, vocês vão ver meu canal no YouTube, vocês olham lá, qualquer coisa dá um toque. Essa parte realmente aí de integral derivada não preparei e não vou preparar, tá? Mas vocês vão sair daqui pelo menos com um fundamento básico. Então o centroide é bem simples, é o centro geométrico. A gente vai olhar para a figura e vai saber. Você acha que se eu te desse esse quadrado, você precisaria esmiuçar igual esmiucei, sair riscando? Não, se olhar 2, 2 e 2, ó, então é na metade da altura, 1, e na metade do comprimento, 1. Você ia ver isso aí de cabeça. Vocês vão ver que durante os exercícios a gente vai fazer isso aí sem ficar com essa... o risquinho aqui, a metade, só para refrescar a memória de vocês isso aí, tá? E para o pessoal do técnico, que às vezes é mais novo, tem menos intimidade, o do integrado é mais novo, do noturno não, mas ambos, por diferentes razões, têm menos intimidade com a matemática do que vocês. Então achei que valia a pena pelo menos comentar. Aí a gente entra na segunda parte da aula, que é o momento de inércia. Esse aí já é mais difícil, tá? Esse aí já é um pouco mais difícil. O que é o momento de inércia? A definição formal é que ela é a distribuição da massa no centro de rotação. Eu olho essa definição e já quero chorar. Distribuição da massa no centro de rotação, aí você vira e fala, que centro de rotação? Você que vai definir. Então você vai saber quanto aquela massa está distribuída no centro de rotação que você definiu. Só que só definir o centro de rotação não adianta, você tem que definir a direção que vai girar. Então eu pus ali entre parênteses, porque não é a definição oficial, mas ela está no título. É a dificuldade de girar um corpo em uma dada direção. Não vai nem ser um corpo, vai ser uma forma geométrica. Por quê? Porque a seção transversal, que é onde a gente quer calcular o tal do momento de inércia, é uma forma geométrica. A gente não vai considerar a espessura dela, ela é um corte bem fininho de espessura desprezível. Então eu posso aproximar ela para uma forma geométrica. Por isso que eu estou revisando até aqui, ó, conceitos de geometria pura. Tá? Então aí você pega a seção da sua barra e imagina um eixo teórico. Bom, a seção da minha barra é retangular. Se eu girar na direção desse eixo aqui, ó, ou seja, na direção do eixo X, cuidado que vai contrariar um negocinho que a gente vê em cálculo lá de sólido de revolução, mas vocês que viram cálculo, eu vou comentar isso aí, até com quem não viu, comenta, então calma que a gente chega lá. Aqui eu estou girando em torno do eixo X, eu tenho um corpo razoavelmente grande, eu tenho uma massa bem distribuída. Então não vai ser tão difícil quanto seria girar, né, pensando que o meu retângulo está assim, então não vou mover o retângulo, vou mover a caneta para representar outro eixo, em torno do eixo Y. Do eixo Y seria ali um pouco mais difícil. Eu pus no meio? Então eu pus no meio. Por quê? Porque nessa direção você tem uma distribuição de massa um pouco menor. André, não entendi nada. Tudo bem, não tem problema. A gente vai fazer um exemplo, isso vai ficar mais claro, tá? Mas pense o seguinte, ó. O momento de inércia tem a ver com a massa. Então, ele tem a ver aí, se você for pensar na ideia de força é igual massa vezes aceleração, eu sempre escrevo essa fórmula nesse canto, por quê? Porque a massa na física é o coeficiente de inércia. E essa fórmula diz isso pra gente. Se eu isolar a massa nessa fórmula, eu vou ficar aí que força resultante dividido por aceleração é a minha massa, certo? Então, vamos dizer assim, a massa é inversamente proporcional à aceleração. Quanto maior a massa de um corpo, deixa eu reescrever isso aqui em forma bem de fração mesmo, para ficar claro isso para vocês. FR sobre M é o seguinte, a força é o que causa a aceleração. E a massa é o que me faz precisar de mais força para conseguir a mesma aceleração. Tá, a tradução? Você botar um caminhão em movimento. A força do motor é absurda e demora. Demora para você acelerar um caminhão. Porque olha aqui, ó. Quanto maior a massa, né? Menos você vai conseguir acelerar, vamos dizer assim, com a mesma força. Aplicando a mesma força no caminhão que você aplicaria num carro pequenininho,
Putz, até você conseguir fazer a mesma aceleração, a força é bem maior, tem que ter um motor bem mais potente. Por outro lado, na descida, que você vai frear, o freamento também é um tipo de aceleração, é uma aceleração negativa, né? Ladeira abaixo é muito mais difícil frear o caminhão, porque na massa maior, a sua aceleração, com a mesma força, é ineficiente. Você não vai estar causando o freamento, causando essa aceleração com a força ali que você consegue imprimir nos pneus, vamos dizer assim, com freio. Já num carro menor, que ele tem menos massa, com a mesma força você faz uma aceleração grande. Massa e aceleração, ó, são inversamente proporcionais. Quer um exemplo mais simples? Pega aqui, sei lá, um copo plástico e uma canequinha de cerâmica, cheia de água, de preferência. Aqui, para causar o mesmo movimento, vamos dizer assim, movimento e aceleração não tão próximos, né? Vocês sabem isso aí, vocês já tiveram essas aulas, só refrescando a memória. Com uma força pequena, se acelera bastante o corpo com baixa massa. Por quê? Massa pequena, aceleração grande, inversamente proporcionais. Com a mesma força aqui, ó, massa grande, você vai fazer uma aceleraçãozinha de nada, né? Inversamente proporcionais, massa grande, aceleração pequena. Então, a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, mais difícil fazer esse corpo entrar em movimento e mais difícil, né, vamos dizer assim, fazer com que esse corpo saia do movimento. Que é mais difícil iniciar o movimento e também mais difícil parar o movimento quando o corpo é muito pesado. Então, realmente, a massa é o coeficiente de inércia. Então, o momento de inércia vai ter a ver com a massa. Vamos poder pensar em distribuição de massa. Mas eu prefiro pensar num outro conceito físico, não tão simples igual a massa, o conceito da alavanca. Vocês vão ver, a hora que eu desenhar ali vai ficar mais claro do que aqui, que girando num dado eixo, você tem uma alavanca menor, mais curta, do que girando num outro eixo. Conceito ali de alavanca, quanto maior a alavanca, mais fácil o movimento. Então, menor a inércia, movimento não tem inércia, tá? Quanto mais curta a alavanca, mais difícil o movimento, então maior a inércia. Nós vamos fazer um exemplo com números, isso vai ficar claro, tá? Inclusive vai ser agora. Inclusive vai ser agora. Eu acho que não, porque eu pulei um slide. Tem um slidezinho de teoria antes. Eu não sei onde é que eu enfiei as aulas que eu estava dando. Espera aí, só um minuto. Só para eu seguir aqui, para organizar melhor aí a lousa para vocês, tá? Na verdade, faltaram 2 slides. Antes, eu quero fazer umas definições de momentos de momento de inércia com vocês. Porque, eu mostrei a tabela aqui, mas não falei nada dela. Você acha? Que viagem. Então, pessoal, o momento de inércia, esse conceito que tem a ver com a massa, que tem a ver com a dificuldade de girar numa dada direção ou na outra, e a gente vai discutir, vai compreender ele melhor no exercício, também é tabelado, tá? Você pode tirar aí pela integral, deduzir essas fórmulas, mas ele também é tabelado. Como eu falei, a gente vai usar mais o do triângulo e mais o do retângulo. Raramente vai aparecer um do círculo aí, tá? Esses muito mais complicados, olha aí o do octógono, 0,0347... Não, tá? É mais o do triângulo retângulo que vocês têm que saber e o do retângulo. Não precisa nem ser esse triângulo aqui, tá? Pode ser um triângulo retângulo que vocês vão ver que no exercício é simplesinho. Não sei se eu vou conseguir fazer com vocês, mas eu mando o link, se eu decidir colocar algum ali na atividade para vocês treinarem, tá? Então, momento de inércia, claro que tem a ver com a distribuição de massa, mas eu prefiro pensar como dificuldade de gerar um corpo em uma dada direção. Vocês vão ver que se eu tiver a forma estiver ao longo daquele eixo, eu tenho uma alavanca maior. Então é menos difícil girar na direção daquele eixo. Então a dificuldade não é grande, o momento de inércia não vai dar um número tão grande. Se o corpo estiver pouco distribuído ao longo daquele eixo, eu tenho uma alavanca curta, a dificuldade de girar é maior. Então o momento de inércia vai ser maior. Claro que isso tem a ver com a massa, mas aqui a definição que a gente vai fazer é puramente geométrica. Eu dei a explicação, a relação, por que a massa é a inércia, então por que tem a ver aí a dificuldade. A massa dificulta o movimento, dificultar o movimento é inércia. Tanto dificultar começar o movimento como terminar o movimento, mas a dificuldade de movimento é massa. Então, claro que esse conceito, como chama o movimento de inércia, tem a ver com massa, só que a gente vai abordar ele do ponto de vista geométrico. Por quê? Porque a barra é homogênea. Então, se eu pegar uma seção transversal, a geometria ali vai corresponder à massa. Certo? Então, a gente vai pensar aí, mais fácil pensar como a dificuldade de girar um corpo numa direção ou na outra. Isso vai ficar mais claro no exercício, tá? Então, eu quero escrever algumas coisas aqui, escrever mesmo, tá? Vocês terem aí escritinho, eu falo para os meninos do técnico, eu falo assim, ó, é o seguinte, o que eu escrever à mão, copia, né? Vocês são da engenharia, vocês que sabem se vocês vão fazer caderno ou não, tá? Eles aí eu fico pegando mais no pé para fazer e tal, né? Mas se você faz caderno, a ideia de escrever à mão não é só ir mais devagar e vocês terem um tempo para respirar, não é só
preencher a lousa com menos coisa, com menos informação, assim tornar, vamos dizer assim, a aula e a explicação menos poluída. Tem esses dois objetivos também. Mas também é saber, opa, tá à mão, é informação importante, tá? É também para deixar a lousa mais limpa, é também para, vamos dizer assim, gastar um pouco de tempo, no sentido que vocês, opa, vou respirar, vou absorver. Eu acho que até aqui não precisa, mas vão ter exercícios que vai precisar. Então, né, vamos lá. Ó, então, o momento de inércia. Eu vou colocar aí, ó, duas características, na verdade, 4 características do momento de inércia. Características mesmo, porque a definição está aqui, nessa caixa aí, verde, musgo, azul, petróleo, sei lá eu que cor que é essa. E a definição mais simplificada, vamos dizer assim, uma simplificação do conceito, está ali em cor-de-rosa, entre parênteses, eu gosto mais, acho mais didática. Mas a mais correta é nessa cor verde estranha aí, tá? Por isso que eu pus ali, definição, tá? Então, eu vou pôr 4 características aqui do momento de inércia, não definições, porque a gente já definiu ele ali atrás. Então, ó, a gente pode pensar que o momento de inércia é uma propriedade geométrica da figura. Nós vamos fazer essa abordagem. Embora eu já falei que ele tem mais a ver com a massa, nós estamos em casos aí de figuras homogêneas, que a massa, vamos dizer assim, está distribuída homogeneamente ao longo da figura. Então, o que eu vou querer saber é quanto de figura tem num eixo, ou quanto tem no outro, que, consequentemente, quanto de figura tiver, isso vai ficar mais claro no exemplo, é o tanto de massa que vai ter, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, propriedade geométrica da figura. Não é uma definição isso aí, é uma característica. O momento de inércia, ele não é definido como isso. Mas ele também é isso. Ele é uma propriedade geométrica da figura, definida assim, mas ele é uma propriedade geométrica da figura. Ele é calculado em torno de um eixo, tá? Em torno de um eixo. Não vou pôr em torno de um eixo, senão vai ficar confuso. Vou pôr diferente, ó, na direção de um eixo. Porque você vai rotacionar o eixo, vai rotacionar ele junto com o eixo. É um pouco diferente do que a gente faz ali em cálculo. Eu já dou um exemplo disso aqui, que para os meninos do integrado eu não falo isso que eu vou falar agora, porque eles nunca viram sólido de revolução. Mas vocês já viram. Então, para vocês, vou dar um exemplo que vai ficar interessante aqui, ó. Calculado na direção de um eixo, e não em torno de um eixo, tá? Na direção de um eixo. Fica mais claro o que eu estou querendo dizer aqui. Eu preciso levar em conta para o cálculo, tá? Então, levar em conta a distância entre o eixo e o centroide. Entre o eixo e o centroide, tá? Centroide. E eu preciso também saber de uma coisa. Na hora de equacionar o retângulo, a base, o que eu vou chamar de base, vou até grifar, é sempre o lado paralelo ao eixo que eu estou calculando. Isso vai ficar, tudo isso aqui vai ficar mais claro no exercício. Mas é bom que vocês tenham isso aí anotado, tá? Então, base sempre é o lado paralelo ao eixo que eu estou calculando. Então, o lado paralelo ao eixo que eu estou calculando, tá? Vou terminar o texto aqui em ao eixo, tá bom? Então, essas 4 características, elas vão salvar a nossa vida na hora de resolver os problemas, tá? Talvez elas não estejam muito claras aqui, mas vocês vão ver que, assim, ficou em dúvida, volta nessas 4 que vai esclarecer algumas coisas. No meio de inércia, uma propriedade geométrica da figura. Essa não vai te ajudar. Calculado na direção de um eixo. Essa vai te ajudar. E a base vai ser sempre paralela àquele eixo que você está calculando, que vai ter um momento de inércia do eixo x e um momento de inércia do eixo y. Você vai chamar de base, no caso está calculando o momento de inércia do eixo x, o lado paralelo ao eixo x. Se você estiver calculando o momento de inércia do eixo y, você vai chamar de base, por mais que isso seja contraintuitivo, o lado paralelo ao eixo y, tá? E você vai levar em conta a distância entre o eixo que você está calculando e o centroide da figura, tá? Todas essas 4 coisas vão ser muito importantes no resolver exercícios. No meu resumo aqui, está calculado que o momento de inércia está escrito, perdão, que o momento de inércia é calculado em torno de um eixo. Eu vou fazer um desenho aqui, depois eu vou apagar, tá? Não é verdade, tá? Ele é calculado na direção de um eixo. Porque imagina o seguinte, o que é um sólido de revolução? Você tem uma função aqui que é uma reta. Vou desenhar só um pedaço dela, porque no sólido de revolução a função é limitada. Aí você vai girar essa reta aqui em torno do eixo Y. Girou, você vai produzir um cone. Vocês já viram isso em cálculo, tá? Pode até não lembrar como é que fazia o volume dela, a área da superfície lá pela integral, eu também não lembro disso, tá? Mas a gente vê isso em cálculo sólido de revolução, vê isso até em geometria do ensino médio.
Se eu girasse essa reta, pelo contrário, né, em torno do eixo X, pegasse e girasse aqui ó, em torno do eixo X, aí o meu cone ia ser produzido nessa direção aqui, tá? No sólido de revolução, então cuidado com a analogia aí com o entorno, o eixo até gira, mas ele gira só, vamos dizer, sem sair do lugar. Então eu pego a figura aqui, ó, o retângulo, por exemplo, o retângulo daria um cone, se eu fosse girar o retângulo, e gira aqui em torno do eixo Y, daria um cilindro, perdão, gira aqui em torno do eixo Y, né, que seria a ideia de fazer isso aqui, ó. Seria a ideia de fazer isso aqui, né, eu tenho aqui o eixo Y, eu estou pensando agora no retângulo, eu vou girar em torno do eixo Y, e aí vai formar, vou produzir aí, girando várias vezes esse retângulo, perdão, em torno do eixo Y, eu vou produzir aí um sólido de revolução, ficou bem feio o meu, inclusive os cones ficaram mais bonitinhos, cilindro, tá? E o eixo Y não vai se mexer, ele não vai mudar de posição, ele só vai rotacionar. No caso do cálculo de momento de inércia, quando eu falar em rodar na direção do eixo Y, o eixo Y junto com a figura vai fazer assim, ó. Então o rodar é diferente. Tá vendo? O eixo Y junto com a figura vai fazer assim. Quando eu falar em rodar em torno do eixo X, o eixo X junto com a figura vai fazer assim. Então aqui os eixos, eles não vão só rotacionar, vamos dizer assim, na dimensão pequenininha deles, girar assim igual um cabine um pirocóptero, né? Ele vai girar na maior dimensão dele, ele vai girar onde ele não quer girar. Tudo isso, obviamente, teórico, né? Para quê? A gente calcular essa característica geométrica da figura para fazer depois os cálculos de tensão. Não que não faz sentido, eu não vou fatiar uma barra, pegar uma seção transversal, sair girando e ver onde é mais difícil de girar. Isso não tem aplicação prática. Isso vai te gerar um número que aí tem aplicação prática, para o cálculo de tensão, tá? Aqui é uma coisa teórica, geométrica, que será aplicada mais tarde, mas por enquanto a gente tem que ficar preso à teoria, tá? Não tem jeito. Aí, pessoal, faltou um exemplo aí. Vou fazer à mão mesmo, tá? Porque a gente já gastou muito tempo falando de coisas simples e aí vai faltar aí a parte mais complexa, tá? Mas a gente termina na semana que vem, porque eu acho que é melhor dar bem dado do que sair correndo e, né, também isso não adianta nada. Então, eu vou fazer aqui, ó, um retângulo em duas situações diferentes, que a gente já ficou, acho que agora ficou bem claro. Porque momento de inércia e centroide vão estar relacionados, se vocês prestaram atenção na frase aí do meio, ó, na terceira frase, levar em conta a distância entre o eixo e o centroide. Então, no cálculo do momento de inércia, vai aparecer o centroide. Por isso que essas duas aulas estão sendo dadas juntas, tá? Então, ó, nós temos aqui ó, uma situação de um retângulo que o seu centroide está fora da origem. E da mesma forma também, nós vamos desenhar aqui do lado, né, não vai ficar muito retinho, já peço desculpas de antemão, mas para a gente ganhar um pouco de tempo, vamos fazer meio rapidão aí. A gente vai desenhar um retângulo que, ao contrário, que o seu, assim como a gente fez ali no exemplo, que o seu centroide ficou de outra cor o retângulo, né? Tudo bem. Está na origem, tá? Então, para ficar claro, dois pauzinhos, dois pauzinhos, dois pauzinhos, dois pauzinhos, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, tá? Então, olha só, gente. Olha só. Aqui vamos chamar de dimensão A. E aqui de dimensão B. Tá vendo? O centroide estaria aqui, ó. Na metade do B. Então, daqui seria B sobre 2. E aqui também seria B sobre 2. E também aqui, ó, na metade do A, tá? Não vou escrever A sobre 2 e A sobre 2, que vai ficar aí muito poluída a figura. Aqui estaria o meu centroide, certo? Aqui, já deixei claro, ó, ponto médio, ligou. Ponto médio, ligou, já são os próprios eixos, né? Igual o exemplo ali que a gente fez. Então, olha o que acontece, né? Olha o que acontece. Quando a gente tem o centroide na origem, que é esse caso aqui, centroide na origem, centroide na origem, a fórmula do momento de inércia é simples, tá? Então, a gente tem uma fórmula simples, certo? Qual que é a fórmula simples? Aqui já está tabelada. Tá? Então, para o retângulo, essa aqui a gente vai cansar de usar ela, BH ao cubo sobre 12. Centroide na origem. Não sei se ficou claro aqui no desenho, mas aqui é como se o meu centroide estivesse em cima da origem. Então, fórmula simples, fórmula que está na tabela, tá? Já quando o centroide está fora da origem, centroide fora da origem, aí a fórmula não é tão simples. Eu vou escrever aqui fórmula complicada, tá? Porque eu não ia dar isso para o integrado. Aí eu vi que tinha que dar, que não tinha jeito quando estava montando essa disciplina pela primeira vez. Então eu escrevi fórmula complicada, ou seja, a gente não vai ver. Aí eu tive que ver, tá?
Então, o ideal seria escrever fórmula não tão simples, mas aí o texto vai ficar mais comprido, é bobeira, tá? Então, essas observações feitas aí, melhor, na verdade, essa observação, né? Porque observação, ela é muito importante, tá? Quando o centroide está na origem do plano cartesiano, que é o caso aqui, ó, o centroide coincide com a origem, as coordenadas do centroide são 0, 0, a gente pode aplicar diretamente a fórmula que está lá na tabela. Quando o centroide está fora da origem, ó, que aqui ó, seria as coordenadas aqui seriam x barra a sobre 2, concorda? Andou metade de a no eixo x, e o y barra, perdão, seria b sobre 2, andou metade do b aqui no eixo y, tá? Aí a fórmula complica um pouquinho mais. Ela tem uma parcela a mais do que simplesmente o que está na tabela. Mas essa parcela é sempre a mesma. E a gente vai ver, tá? A gente vai ver, mas antes vamos fazer um exercício com número para ficar mais claro o conceito em si. Eu vou converter aqui para metros, porque eu já fiz esse cálculo convertido em metros, essas dimensões aí. Mas não precisa. Você poderia deixar tudo em milímetro e ia sair na dimensão milímetro a quarta. Como eu vou transformar em metros, vai sair em metro a quarta. Mas vocês vão ver que isso aí conceito não vai mudar, tá? Porque eu vi esse exercício numa página que inclusive eu referenciei, né? E para não passar vergonha, não errar conta, tal, eu já trouxe o cálculo pronto. Isso no ano passado, quando eu dei essa aula pela primeira vez, né? No ano passado não, né? Foi 2020 já, na verdade. Então, pessoal, eu já mantive aí em metros, tá? Eu refaço, todo ano eu refaço quando eu vou dar essa aula para ver se eu não errei alguma bobagem, né? Mas, como tá refeito aqui em metros, eu vou deixar em metros mesmo. Olha aí, pessoal. O que acontece aqui? Eu já deixei marcado 20 milímetros e 20 milímetros. Por quê? Porque aqui é o ponto médio, ligado no ponto médio oposto. Já deixei marcado aí 50 milímetros e 50 milímetros. Por quê? Porque aqui é o ponto médio, ligado no ponto médio oposto. E o encontro desses segmentos que ligam é o quê? É o que a gente chamou de centroide. Então, o centroide aqui, nesse caso, está na origem. Quando o centroide está na origem, eu posso usar a fórmula da tabela, que para o retângulo, ó, vejam, como eu falei que a gente usa muito, BH ao cubo sobre 12. E, ou seja, momento de inércia é BH ao cubo sobre 12. Tá? Qual I? Tanto faz, o Ix ou o Y. Aí eu vou ter que pensar no seguinte, eu vou ter que pensar aí, essa figura está muito grande, então eu vou ter que fazer o exercício na próxima página, tá? Para não ficar muito aí apertado e tal, no regaço, tá? Então eu vou pegar... Eita, não sei o que eu aprontei aqui. Vou pegar e ver se eu consigo colar a figura ali rapidinho, porque aí a gente dá uma diminuída nela. Y não vem? Vem. Dá uma diminuída, né? Não veio o X. Dá uma diminuída nessa figura. Não vai ficar muito... Não vai ficar legal. Vou ter que transformar ela em imagem, né? Para diminuir ela rapidinho aí. Fica mais fácil. Porque senão vai ficar muito encavalado a resolução aí na figura, vai ficar um troço que depois vocês não vão, vai ficar ilegível, né? Então vou dar uma caprichadinha aqui, a gente perde um pouquinho de tempo, mas vale a pena. A gente já viu na figura anterior que o centroide está na origem. Centroide na origem é só usar a fórmula que está na tabela, que para o retângulo é BH ao cubo sobre 12, tá? Então o meu Ix, usando aí a fórmula que está no slide anterior, BH ao cubo sobre 12, já vou substituir direto, hein? É 100 milímetros, 100 milímetros, que vai ser essa soma aqui, 100 milímetros, para transformar em metro, divide por 1000. Então aqui dá 0,1 metro. Então a minha base, 0,1 metro. Tá? E a altura, que é BH ao cubo sobre 12. Ó, BH ao cubo sobre 12. A altura vai ao cubo. A altura seria 40 milímetros, que convertendo em metro, divide por 1000 também, vai dar, vai dar 0,04, tá? 40 aí anda com a vírgula 3 casas para lá, né? Vai dar 0,04. O último zero, vocês sabem, obviamente a gente não precisa pôr, né? 0,04. Então, BH ao cubo sobre 12. Esse é o Ix. Vamos fazer essa conta, vai chegar no número, ok? Mas antes de sair resolvendo a conta, ó, vamos pensar no IY. Porque o que eu escrevi ali é o momento de inércia do eixo X. Existe um momento de inércia do eixo Y, que eu já vou explicar o significado físico. Mas ficou em dúvida de quem é base e quem é altura? Volta aqui, ó, na última frase. No caso do Ix, é mais intuitivo. A base é o que a gente sempre chamou de base, porque a base é o lado paralelo ao eixo. Então, no Ix, a base é o 0,1, tá? Transformando aí em metros, né?
No y, a base é o lado paralelo ao eixo y. Então, a base aqui, cuidado que é contraintuitivo, é o 0,04. Tá? Transformado aí, 40 milímetros, transformado aí em metros. Ali é o 0,04. Tá? E, então, inverteu. Agora, a altura é quem? Ó, quando eu vou fazer o y, a altura é o lado, a base, perdão, é o lado paralelo ao eixo. Então, a base é isso. A altura é o outro. A altura é o 0,1. Tá vendo que eu não usei o 20 e o 50 para nada? Só para ver que o centroide realmente estava coincidindo com a origem? Não usei o 50 e 20 mais para nada. Somei e deu 40, convertido em metro 004. Somei e deu 100, convertido em metro 001. Para o ix, é o horizontal, paralelo ao x, vezes o vertical, que é a altura ao cubo. Para o y, é o vertical, que é a base, que é o paralelo ao y, vezes o quê? Vezes o horizontal, que agora é a altura, mais que seja contraintuitivo, ao cubo também. Aí vocês vão resolver essas contas, gente. Essa conta aí vocês vão jogar na calculadora. Deixa eu tirar aqui, porque senão o vermelho fica um pouco mais agressivo nessa tela. Eu vou fazer ele aqui, depois para transformar isso aqui num cor-de-rosa, aqui no fundo preto vai ficar menos chamativo, vamos dizer assim, né? Vai doer menos o olho. Então, se vocês fizerem essa conta, jogarem na calculadora direitinho, né? Vocês estão mais acostumados, o pessoal dos primeiros anos, né? Eu aconselho fazer o expoente primeiro, depois multiplica pelo quem está do lado, depois divide por 12, né? Para evitar aí propagar erro. Então, vai dar 5,33 vezes 10 a menos 7 em metros, tá? Eu transformei tudo em metro. Isso aqui o momento de inércia sai na unidade de distância à quarta. Por mais bizarro que isso seja, porque você está fazendo uma distância, que é a base, vezes a outra distância, que é a altura, ao cubo. Então, uma distância vezes outra distância ao cubo dá distância à quarta. E aqui também, ó. O meu y vai dar um número aí, e y vai dar um número aí, que é 3, jogando na calculadora, 3,33 vezes 10 a menos 6, também metro a quarta, tá? Faz pouco tempo que eu dei essa aula, então eu não refiz os cálculos, mas eu refiz na outra vez, quando eu dei isso aqui para o integrado, alguns meses atrás. Então, isso aqui está correto, tá? Esses valores estão corretos. Bom, qual que é o significado físico desse número? Pela definição que eu gosto mais, ó, é a dificuldade de girar o corpo numa dada direção, na direção de um eixo. Então, por esses números, o y deu um número maior do que o x. Então, é mais difícil, porque isso é a dificuldade, hein? É mais difícil girar esse corpo aí em torno do eixo y do que em torno do eixo x. E isso é verdade. Quer ver como é verdade? Vou fazer um outro slide aqui, só focando nessa explicação física, tá? Eu não sei até que horas vai a aula, o Hélio falou para mim aqui, mas eu não lembro mais, meu celular também sumiu, eu empolguei falando aqui, deixa eu ver. Não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo que a gente planejou, também não quero segurar vocês aqui até um horário que não seja, deixa eu ver aqui, falou que vai até 10h35, de acordo com o cigarro. Então, né, até umas 10h30, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas até umas 10h30 acho que ainda dá tempo da gente falar bastante coisa. Mas uma observação importante, pessoal, uma observação importante. Vou até copiar a figura aqui de novo para que a gente possa fazer essa observação numa figurinha mais bonitinha. Gente, girar aqui não é girar em torno do eixo, é girar na direção do eixo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar em verde, no giro em torno do eixo X. No giro em torno do eixo X, ou seja, eu vou pegar o meu retângulo e girar ele em torno do eixo X. Ele está deitado, então seria algo desse tipo aqui, ó. Girar aqui, no sentido do eixo X. Cuidado que lá em geometria, lá em cálculo, sei lá, para fazer o sólido de revolução, a gente chamaria isso de rotação em torno do eixo Y. Pode ser aqui também, em torno do eixo Y, mas é na direção do eixo X. Então, é esse giro aqui, que é a medida que corresponde o meu ix, tá? Tá bom? Então, deixa eu usar uma cor que tá aqui na... Ai, meu Deus, que merda. Ainda bem que é pouca coisa, né? Então, da mesma forma também, depois eu escrevo a outra linha que sem querer eu apaguei, girar aí na direção do eixo Y é pegar e girar esse retângulo assim, ó. O eixo Y tá aqui e eu vou girar ele aqui, ó. Vou girar ele nesse sentido aqui, tá? E o que seria o que a gente chamaria lá em cálculo de em torno do eixo X, tá certo? Na direção do eixo Y, em torno do eixo X. Cuidado para não se confundir com isso aí, hein? Então, aqui, ó, seria na direção do eixo X e, portanto, em torno, que a gente chamava lá em cálculo de em torno do eixo Y. Quando eu estava preparando essas aulas pela primeira vez, eu falei, uai,
O cara tá falando que tá girando em torno do eixo X e não tá. Na verdade, tá girando em torno do Y. Porque eles usam o termo em torno. Se vocês assistirem vídeo aula disso aí, o cara vai falar que o verde é em torno do eixo X, o vermelho é em torno do eixo Y. Não, gente. Não usa o termo em torno aqui. Você vai ver que, ó, na direção do eixo X, fazer com que o eixo X gire junto com a figura em torno do eixo Y. Na direção do eixo Y, fazer que o eixo Y gire junto com a figura em torno do eixo X. Olha aí a cor da seta, tá? Pessoal, se eu olhar essa figura de dois ângulos diferentes, vou fazer em amarelo. Se eu olhar daqui primeiro, para eu ver o tamanho da minha alavanca no meu eixo X, supondo já que eu estou girando, vamos dizer nessa direção, vamos dizer que eu tenho uma força P aqui, ó, para causar esse giro, tá? Então aqui seria, isso aqui é vetor saindo, né? Isso aqui sim que seria o vetor entrando. Vocês que manjam dos eletromagnetismo da vida, o pessoal do técnico, não sei, né, já viu isso, mas vocês já viram, né? Então eu tô com uma força aí entrando nessa direção. Se eu conseguir olhar de lado, eu vou ver esse lado aqui, ó. Então eu vou desenhar ele aqui embaixo. Se eu conseguir olhar de lado, então isso aqui é um olhinho, eu tô olhando aqui de baixo, de lado, né? Tô vendo aqui a minha peça e tô vendo aqui o meu eixo X continuando, tá? A visão que eu tenho é daqui de baixo, ó. Então eu vejo esse lado aqui, que eu representei ali, e vejo a continuação ali. E a força P, ou força F, como vocês quiserem, né? Porque P da inserção que é o peso, uma força externa, vou chamar ela de P, tá sendo aplicada aí e tem uma alavanca, ó, de 50 milímetros. De outra forma, então vamos pegar outra cor, não sei qual, porque já usei quase todas. Vou pegar esse azul mais escuro. Se eu olhar daqui, ó, se o meu olhinho estiver aqui, eu vou ver o quê? Vou ter que fazer aqui embaixo. Eu vou ver o quê? Eu vou ver o eixo Y passando ali, eu vou ver o eixo Y passando ali, certo? E no meio do eixo Y, que agora eu estou olhando daqui, ó, estou olhando de frente, eu vou ver esse segmento aqui, ó. Eu vou ver, então, esse segmento aqui no meio, não é esse azul. Vou ver esse segmento aqui no meio do meu eixo Y, tá? Ficou um pouquinho menor o desenho, é bom, que assim força a barra. Agora, como a rotação é nesse sentido da seta vermelha, vamos dizer que a força esteja um vetor entrando aqui, então também vou ver a força. Agora eu fiquei confuso. Você vai ver a força ali. Não, vamos ter que desenhar deitado. Senão vai ficar muito complexo. Vou ter que desenhar deitado, pessoal. Peço desculpas aí para vocês, tá? A gente já desenha deitado. Então, eu vou ver a força ali, ó, redesenhando esse eixo também deitado, se eu estiver olhando aqui, mas vamos redesenhar deitado para a gente conseguir ver melhor e redesenhar ele melhor. Então aqui está o eixo Y deitado, ó. Eu estou vendo o eixo Y e no meio dele eu vejo esse lado que eu rabisquei aqui de branco. Agora eu estou olhando outra dimensão. Olha só. E estou vendo aqui na ponta, né? O giro está sendo causado ali, mas eu vou ver a força P como se ela estivesse também ali na ponta do lado. Então a força P aqui está na mesma posição. E aqui, se eu pensar no ponto médio, eu vou ter uma alavanca um pouco menor, só de 20. Pessoal, qual giro seria mais facilitado? Em torno do eixo Y ou que a alavanca, supondo que a força é igual, né? Então, só para deixar claro que aqui está o P, aqui também está o P de uma situação e o P de outra situação. Então, em torno do eixo Y, o giro é facilitado, desde que a força P, fazendo essa análise, né, desde que a força P seja igual. Você tem uma alavanca maior. Lembra da história da alavanca? Momento, força vezes distância? Não precisa pensar nisso agora, nós vamos ter uma aula para falar disso, mas considerando a mesma força em torno do eixo, em torno não, né? Na direção do eixo X, ou seja, girando o eixo X junto, a alavanca é de 50. O que eu estou querendo dizer? Girando o eixo X junto. Fazendo isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, a alavanca é maior. Então, se a força for a mesma, que a distribuição da massa no corpo é homogênea, tem uma alavanca mais comprida. Eu giro na direção do eixo X. Se eu tenho o eixo Y, ó, eu tenho menos massa distribuída. A alavanca é mais curta. O giro é mais difícil. Alavanca de 20, alavanca de 50. Ah, André, posso avaliar só a alavanca? Se você estivesse medindo só a dificuldade de girar, você podia avaliar só a alavanca. Mas você não vai fazer isso, né? Você não vai medir só a dificuldade de girar. Você quer calcular tensão. Você quer momento de inércia justamente para conseguir fazer o cálculo de tensão. Aí eu te pergunto, isso aqui é uma explicação do significado físico, ó. Que número é esse? É 533 ou é 567? Não, é 533. Isso aqui, ó, você vai ter uma pá de zero antes do 533, esse número do Ix. Então já vamos escrever aqui, ó.
O número do x, você vai ter, eu vou escrever ele em cor de rosa aqui. Onde é que eu vou escrever ele para não poluir a figura? O y eu vou pôr aqui, tá? E o x? O x eu vou pôr ele aqui. O x, você vai ter aqui um monte de zero. Já vou pôr um monte para não correr o risco aí de errar. Se sobrar, eu apago. 533 era 10 a menos 7, né? Então, 7 casas. Estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda faltou um zero, hein? 7. É esse número aqui. É um número pequenininho, né? Fala sério. Eu faço isso aqui para vocês, não precisam, mas para os meninos lá do integrado, às vezes é bom que também a potência de 10 é novidade para eles. Ó, antes do 5, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, concorda? Porque tem que andar 7 casas, né? Aqui não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como agora já no outro, são só 6 casas. Então põe aí quantos zeros tem, vai ser um a menos. São 7 zeros, 6 depois da vírgula 1 antes. Então aqui vão ser 6. 6 zeros antes do 3. Para não fazer bobeira. 3, 3, 3. Ó, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse número aí que a gente tem, certo? Esqueci a unidade nos dois, né? Aqui é metro a quarta. Porque é o mesmo número, eu só tirei a potência de 10. Aqui é metro a quarta. Gente, se atrapalha ou se melhora tirar a potência de 10. Eu acho que para a molecadinha mais nova melhora, né? Vocês que talvez já aprenderam a avaliar número assim, piorem. Mas olha, é um 3 e um 5, são números próximos. Aqui eu tenho 5 zeros depois da vírgula antes de aparecer o 3. Ali eu tenho 6 zeros antes da vírgula antes de aparecer o 5. Significa que o y é 10 vezes maior. É 10 vezes maior. Então, olha o que essa análise nos representa. Com a alavanca mais curta, a gente já sacou que o giro é mais difícil. Mas você fala assim, é metade da alavanca. 20 é basicamente a metade de 50. Então, girar, como é metade da alavanca, vai ser o dobro da dificuldade. Não, é quase 10 vezes a dificuldade. E esse cálculo aqui, nessa discussão teórica, dificuldade de girar, né? Que lindo, a gente não vai girar uma forma num eixo. Não, mas isso aqui é muito importante para o cálculo de tensão. Tanto tensão de desalinhamento quanto tensão normal no processo de flexão, né? na solicitação por flexão que a gente vai ver. Então, quer dizer, uma alavanca com a metade do tamanho te dá uma dificuldade de girar de quase 10 vezes mais. Olha o número, né? É uma potência de 10, está em outra ordem de grandeza. Um está no 10 a menos 6, o maior, o menor está no 10 a menos 7. Então, a alavanca com o dobro do tamanho facilita o seu serviço em 10 vezes. Diminui em 10 vezes a dificuldade de girar. Tá vendo? Como esse número aí, vou ver só o comprimento da alavanca. Sim, se você quiser saber qual é mais fácil de girar, qual é mais difícil, ok. Mas se você quiser saber o quanto, aí é pelo momento de inércia. Tá vendo por que ele chama momento? Conceito da alavanca. Inércia, porque ele tem a ver com, ele não é só uma propriedade geométrica, embora a gente simplificou assim. Ele tem a ver com a massa, tá? E claro, sempre que a gente puder colocar ele na origem, vocês viram que o conceito em si não é muito amigável. Mas a conta é razoável. Só BH ao cubo sobre 12, se estiver na origem. Então, sempre que a gente puder botar ele na origem, obviamente que a gente vai botar ele na origem. Mas nem sempre vai ser possível botar o bendito não do momento da inércia, né? Sempre que ele estiver na origem. Ele quem? Né? Estou falando aí coisas, estou comendo palavra. Sempre que o centroide da figura estiver localizado na origem, a fórmula é simplificada. Então, sempre que num exercício a gente puder fazer coincidir o centroide com da figura, com a origem dos eixos, a gente vai fazer, porque a fórmula se torna simplificada, tá? E aí, pessoal? E quando estiver fora? Aí é o que a gente vai falar agora, tá? Eu preparei aí pra gente uma aula mais longa e um pouquinho mais chutada que a da engenharia, tá? Daqui a do técnico. Eu até ia inverter as cores aqui para seguir um padrão, mas resolvi não inverter para vocês verem que isso aqui eu não fiz. Justamente porque vocês ficaram muito tempo sem aula, o nosso semestre está corrido, então não vou dar esmiuçadinho igual do técnico, algumas coisas eu vou passar mais chutado. Olha aí, 2 exemplos também de figuras com o centroide, que é o centro, seria o centro da circunferência, tá? Mesmo que seja um círculo cheio, você tem que pensar no centro da circunferência, porque se for um vazado, também vai ser o centroide, também vai ser o centro da circunferência mais externa, tá? Em ambos os casos, o centroide está na origem. Quando o centroide está na origem, aplicação direta da fórmula. De que fórmula? Da fórmula que está na tabela. Olha aí, a fórmula para o vazado. Π sobre 4, raio externo a quarta, menos raio interno a quarta. Para o cheio, π raio a quarta sobre 4. O que eu usei? Para o cheio, π raio a quarta sobre 4. Para o vazado, π sobre 4, raio externo a quarta, menos raio interno a quarta.
tá? São o momento de inércia aí quando você tem centro na origem. Tirei as fórmulas da tabela. Fiz ali com o pessoal para eles verem outras formas ali na tabela qual que era. Dei um raio aqui de 8, tá? 8. Então, substituí aqui, de substituição direta, achei o número. Aqui, dei um diâmetro externo de 16, ou seja, é a mesma figura, eu tirei um pedaço lá de dentro. Esse pedaço de dentro tinha um diâmetro 10. Você pode usar o diâmetro. Na tabelinha tem a fórmula com o raio ou com o diâmetro. Eu prefiro usar sempre com raio, tá? Os números são menores. Aí é mais fácil dividir por 2 do que dividir no fim da história por 64. Eu prefiro. Mas, enfim, aí fica como vocês quiserem. Como o diâmetro interno é 10, o raio interno é 5. Como o diâmetro externo é 16, o raio externo, como a gente já tinha visto ali, porque é basicamente a mesma figura que eu cortei um círculo no meio, 8. Joguei direto na fórmula, tá? Isso aí não vou fazer com vocês, porque a substituição direta da fórmula está ali na tabela. É só para constar que a gente viu o momento de inércia do círculo. E mais uma coisa importante que está embutida aí. Sempre que a gente tiver uma figura vazada, assim como a gente faz com área, é só fazer o de fora menos o de dentro. Ou seja, o total menos o pedaço que foi retirado. Isso aí tudo sai da área. Então isso vale para o momento estático, que a gente vai ver a aula que vem, e vale para o momento de inércia que a gente está vendo agora. Quando tiver coisa vazada, é só fazer o de fora menos o de dentro. Se a gente tivesse, sei lá, um retângulo aqui, com um retângulo cortado no meio, a gente sabe como a gente poderia calcular o momento de inércia, né? Supondo que aí está centrado na origem, e o do meio está vazado, tá? O que tem material é o de fora. É só a gente fazer o momento de inércia dele inteiro, ou seja, do retângulo externo, menos o momento de inércia do interno, do de dentro, tá? Sempre que tiver figura vazada, igual a gente faz com área, vale aqui para o momento de inércia também. O total menos o que foi retirado de dentro, tá? Aí eu vou pular, posso até mandar para vocês, mas eu não preparei aqui. Eu vou pular uma outra coisa, vou até mostrar para vocês aqui, mas eu vou pular. Por quê? Coisa que eu falei 200 vezes. Vocês já têm mais base de matemática, de física e tal, e a gente está com bem menos tempo. Olha aí a aula que eu dei para o integrado. Eu vi que no digital, para o integrado e para o noturno, para o técnico. No digital, o fundo escuro fica mais bonito, então eu troquei. Mesma coisa, ó. Centroide, tá? Eu acho que já estava escrito ali em algum lugar, eu escrevi que é o centro geométrico da figura na minha, senão eu tenho que atualizar, né? Escrevi. Então tá bom. Escrevi. Tá? Centroide é o centro geométrico da figura. Deixa eu tirar essa barra daqui de baixo. Fizemos essa para eles, eu esmiucei ainda mais do que para vocês, tá? Fizemos tudo isso aqui. Fizemos isso, porque tá mais bonitinho, né? Talvez eu troque e coloque esse lá. Situação 1 e situação 2. Centroide fora da origem, centroide na origem. Fizemos o exercício, fiz a explicação aí teórica do tamanho da alavanca, tá? Beleza, chegamos aqui, estaria aqui. Essa lousa eu vou fazer ela completa. Como é que ficaria a fórmula do centroide fora da origem? Não estava lá, mas eu vou fazer. Para a gente partir de um exemplo simples, entender a definição e depois só aplicar o macete, tá? Aí tem a viga I. A viga I só tem um cara em uma dimensão só fora do eixo. Então, para eles, para assustar um pouco menos, eu faço esse retângulo simplesinho e vou para a viga I, que ela é mais fácil. Deixa eles respirarem. Na aula seguinte, faz a viga T, que já vai dar trabalho para achar o centroide. Por vocês já serem engenharia e o nosso tempo está corrido, eu não vou fazer viga I, tá? Que ela é mais simplona. Eu mando, vocês avaliam aí conforme for. Eu vou direto para a viga T. Eu vou fazer essa construção aqui do retângulo só para vocês verem como é que eu planejei a aula, pelo nível de vocês ser mais avançado e pelo nosso tempo estar absurdamente curto, tá? E eu estou tentando aí filtrar da melhor maneira possível para vocês. Vamos fazer essa para vocês entenderem partindo do simples. Aí essa não complica muito, essa só complica um pouquinho. Seria para ilustrar melhor esse conceito, que já é um exemplo, né? Mas para ilustrar ele num contexto maior. Essa eu não vou fazer. Essa vai ficar por conta de vocês. Eu vou direto na viga T, tá? E aí a gente vai calcular aí a viga T e por hora acabou, tá? Aqui tem duas resoluções da mesma coisa. Por hora acabou. Com eles eu também faço um trapézio para usar o momento de inércia do triângulo. Também não vou fazer aqui, tá? Não vou fazer aqui. O trapézio complica um pouquinho mais, porque tem distância dos eixos dos dois casos. Dá para eu ilustrar melhor o conceito, mas qualquer coisa vocês assistem a aula do trapézio no YouTube, eu mando o link, tá? Aqui eu vou fazer o retângulo e a viga T. E a aula que vem a gente já vê momento estático, que ela já está animada, ó. Eu preferi deixar a mão mesmo estando animado, vai ter algumas coisas ali que eu vou apagar para refazer na hora com vocês, tá? Mas aí a gente já entra nisso aqui a aula que vem, momento estático. Para quê?
que sobram poucas aulas para a gente falar do que interessa no final dessa disciplina, que é tensão, cisalhamento e flexão. E tem mais um agravante. O Hélio não trabalhou com vocês o diagrama de esforço solicitante. E eu dou isso de um jeito diferente que o pessoal da mecânica e da civil dá, raciocinando, fazendo a função. Então eu acho que isso eu não vou conseguir trabalhar com vocês. Vai ter que ser outra aula que eu vou ter que mandar que vocês assistam. Aqui eu acho que só vou conseguir ensinar vocês a lerem os diagramas, tá? Dito isso, fecha isso aqui para não confundir, não começar a dar a aula errada. Vamos para ver o que aconteceria com o centroide fora da origem. Por quê? Você fala, André, por que você vai mostrar isso aí? Você não falou que vai simplificar sempre? Vou. Sempre que puder, a gente vai pôr o centroide da figura em cima da origem do plano cartesiano. Só que, às vezes, mesmo com a nossa boa vontade, não vai dar. Por quê? Porque, às vezes, você vai ter uma composição de figura. 2 retângulos. Ah, o de baixo é um quadrado. É, realmente, o de baixo é um quadrado. Eu vou até pôr aqui antes que eu esqueça. Não sei se vai dar tempo da gente terminar esse exercício, mas vai terminar a aula que vem. 10 centímetros. Todo quadrado é um retângulo. Né? Então, as propriedades aí que valem para o retângulo valem também para o quadrado. Então, esse aqui seria o nosso exercício de viga T. Certo? Deixa eu sair ali para conseguir colocar o cor-de-rosa no... Já vai ser a definição e já vai ser um exemplo. Tá? A gente já vai fazer aí a viga T na forma de um exemplo. Já vai deduzir o que precisa ser deduzido como um exemplo. Tá? O que eu aprontei aqui? Como um exemplo. Então... Voltou para o começo essa porcaria. Então, a gente já vai fazer a viga T como um exemplo. Talvez não dê tempo de acabar, ok. Mas todo o conceito discutido aqui vai servir para vocês fazerem qualquer exercício. Pelo menos aqueles com formas geométricas amigáveis. Mas antes disso, vamos fazer a construção mais simples, que vai ajudar a gente a começar a raciocinar na situação do centroide fora da origem, tá? Então, vamos lá. A gente não perder muito tempo com isso aqui e conseguir ir rápido para um exemplo mais interessante. Centroide fora da origem. O que vai acontecer? É nessa situação que vai entrar... Lembra que eu falei que eu estou introduzindo um monte de coisa aí que parece um monte de escrito sem sentido, mas depois que a gente vê os exemplos vai fazer sentido, vai ser um slide para vocês voltarem nele? Ó, propriedade geométrica da figura. Já cansamos de ver isso, já vimos exemplos suficientes para... Ok, check. Essa frase 1. Calculado na direção de um eixo. Já esmiuçamos bem essa explicação. Check. Levar em conta a distância entre o eixo e o centroide. Esse terceiro não fazia sentido. Por quê? Porque o centroide estava na origem. Então ele estava a distância zero dos dois eixos. Tanto do x quanto do y. Base sempre o lado paralelo. Check também. Então, quer dizer, só falta essa do meio. A gente já viu que, quando você tem um retângulo, né? Você tem o BH ao cubo sobre 12, o lado A aqui, no x é o B. No y, por lado A e lado C, vai. Então, como a fórmula é BH ao cubo sobre 12, no x, quem que é a base? Quem que é o B? O lado A, no x. No y, quem que é o B? O lado C, tá? Já viu isso daí. Então, só falta essa do meio. Como assim levar em conta a distância entre o eixo e o centroide? Aqui, ó, isso que eu chamei aqui de fórmula complicada, vocês vão ver que não é tão complicado assim, a gente vai entrar nisso agora, ó. Vai ficar mais claro na ideia de centroide... Fiz um risco errado. Centroide fora da origem, tá? Então, vamos fazer aquele mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, só que agora o meu eixo vai estar aqui, o meu outro eixo também vai estar aqui, x, y. Em vez daquele mesmo retângulo, o centroide dele está aqui, ó. Onde é que está o centroide dele? Ele está alinhado aqui com os eixos, ok? Tá? Vou ter que depois arrumar esse eixo y. Ele está alinhado aqui. Vamos manter as mesmas dimensões dele, já vamos colocar as dimensões dele em metros, que a gente já converteu, né? Não vamos ficar lá se matando para converter de novo. A gente já sabe que é 0,1 metro e a gente já sabe que é 0,04 metro. Era 40 milímetros, dividiu por 1.000, era 100 milímetros, dividiu por 1.000 também. Agora está fora da origem. Agora, onde é que está o meu centroide? Aqui na metade do 40 e aqui na metade do 100, tá? Então, o meu centroide está fora da origem. Quais são as coordenadas do meu centroide? No eixo X eu desloquei metade de 0,1, então 0,05, ou 50 milímetros, 0,05 metros ou 50 milímetros, tá? Aqui, ó, no eixo Y, eu desloquei metade do 40, então 20 milímetros, né, ou 0,02 metros. Aqui faria sentido, aqui eu vou usar o 20 e o 50, que estava lá na outra figura que eu não usei,
tá? Então, o centroide nitidamente está fora da origem, mas eu tenho as coordenadas dele. Aí, a fórmula de momento de inércia não é mais a que está na tabela. Não é mais BH ao cubo sobre 12. Ah, então posso fazer um xão vermelho nisso? Não, porque ela só vai ter uma parcela somada, que vai ser a área da figura vezes a distância ao quadrado. André, que distância? Flechinha vermelha. Levar em conta a distância entre o eixo, então se eu estiver fazendo o x, vai ser o eixo x, e o centroide. Se eu estiver fazendo o y, vai ser o eixo y. Eu preciso dessas coordenadas justamente para conseguir calcular essas distâncias, tá? Então, ó, vamos fazer junto aqui, rapidão, o ix. Como é que ficaria o ix? Quem que é a base quando eu estou fazendo o ix? É o lado horizontal. Então, 0,1. BH ao cubo aqui é da figura inteira. É a mesma conta que a gente já fez lá. É o 0,1 vezes 0,04 ao cubo sobre 12. Mais o quê? Mais a área. Quem que é a área dessa figura? 0,1 vezes 0,4. Então vai dar aqui a área, ó, anda com a vírgula mais uma casa, porque multiplicou por 0,1, né? Anda, vamos dizer, para o lado que não interessa, para a esquerda. 0, 0, agora tem 2 zeros no 4. Eu andei com uma casa. Essa é a área, hein? Essa é a área. Se não ficou claro, isso aqui, ó, a área, tá? Era a altura é 0,04, a base é 0,1, base vezes altura, vai deslocar a vírgula um pouquinho mais. E a distância? Bom, se a distância do eixo, se eu estou fazendo o x, é a distância do eixo x até o centroide. Quanto é que o eixo x está distante do centroide? É a distância essa aqui, ó. A distância é essa aqui. Tá vendo? É a distância do centroide até o eixo x. É isso que significa o D. A distância do centroide até o eixo x, perdão. Então aqui, ó, vai ser a metade de 0,4, vai ser 0,02. Eu não sei se vocês perceberam, ó, mas coincide aqui, ó, com a distância com a coordenada. Então vai ter aí alguma coisa a ver com a distância da origem, tá? Mas eu prefiro não falar disso agora. Vamos falar disso nas próximas lousas. Então, para quem não entendeu, aqui, ó, é a distância D. Não vou escrever, mas vou falar, então prestem atenção. A distância D, nesse primeiro caso, vou chamar aqui de D1, para eu conseguir depois mudar, é a distância entre o centroide e o eixo X, já que eu estou fazendo o IX. Se vocês fizerem as contas aí, vocês vão obter, eu já fiz, tá? Corrija, eu refiz quando eu preparei essa aula, faz uns meses já. Eu acho que tá certo, mas vai que, né? Se vocês fizerem essas contas, vai dar 2,13 vezes 10 a menos 6 metro a quarta, tá? Vai dar maior, vocês vão ver que vai dar maior do que o exemplo anterior. Lá o x tinha dado a menos 7, aqui o x já foi para 10 a menos 6. Por quê? Olha aqui, deixa eu pegar uma caneta e um retângulozinho de papel. Se eu fizer, se eu tava com o meu eixo X aqui, ó. Ou seja, quando eu girava, eu não tinha que girar a dimensão inteira do retângulo. Ele meio que tava aqui em torno do eixo. Agora, eu tô com o meu eixo X aqui embaixo, ó. Então, quando eu giro, ele tá bem mais descentrado. Ele tá bem mais fora, vamos dizer assim, do máximo, da melhor possibilidade da alavanca. Você fala, André, mas tem uma alavanca longa, né? Mais longa. Sim, mas está desequilibrado. Saiu do eixo, vai aumentar a parcela, vai aumentar o valor. Então a dificuldade de girar está maior. No eixo Y vai ficar mais claro isso aí. Eu já vou até fazer aqui, mas depois a gente repete. No eixo Y, ó, ou então, pense de outro jeito. Já que girar na direção do eixo X é girar em torno do eixo Y, gira em torno do eixo Y na situação inicial, que era essa. Basicamente gira sem sair do lugar. Agora, com o eixo Y aqui, ó, no extremo, eu tenho que mover cada giro que eu faço, ó, tá até querendo cair. Cada giro que eu faço, eu tenho que mover o meu retângulo todo. Ó, ele vai fazer o dobro do giro, basicamente com a mesma alavanca. Então vai ser mais difícil. Aqui, ó, ele gira sem sair do lugar. Aqui, quando eu faço isso, ele desloca. Então, claro, a inércia é maior, a dificuldade de girar é maior. Você pode pensar também matematicamente. Tirou do centroide, vai acrescentar aquela parcela a b quadrado. Então vai aumentar, tá? Não tem o que fazer. Vamos seguir o mesmo raciocínio aí agora para o Y. A primeira parcela a gente já fez. Quem que é a base no Y? O lado paralelo ao eixo Y. Então aqui inverteu, contrariando nosso senso comum, então muito cuidado com isso. 0,04, a altura é o lado ali que sobrou, né? O lado na outra direção. BH ao cubo sobre 12, já fizemos essa conta, tem que acrescentar a parcela. Quem que é a área? A área do retângulo. A área continua sendo 0,04. Aumentou aí um zero, porque eu multipliquei por 0,1. Então não se esqueçam
que esse primeiro número aqui é a área, tá? E aí a distância. Que distância, André? A distância do eixo. Que eixo? Estou fazendo y. Então, quem que é a distância do eixo, do centroide até o eixo y? Essa distância aqui. Ou seja, metade do 0,1, 0,05. Veja que coincidiu também com a coordenada. E coincidiu trocado. E é isso mesmo, tá? No y, a distância coincidiu com a coordenada x. Claro, a distância do eixo y é medida na horizontal, coordenada x. A distância do eixo x é medida na vertical, coordenada y. Inverte mesmo, tá? Não errei, não. Às vezes os alunos do integrado falam, André, você errou. Não, troca mesmo. Vocês vão ver que isso aí tem um macete, que vocês não vão ter que ficar pensando nesse troço da distância do eixo, mas eu tenho que explicar, né? Vamos chamar aqui de D2, tá? Pra gente poder marcar aqui D2, pra vocês entenderem que é a distância do eixo até o centroide. Que eixo? O eixo que eu estiver fazendo. Calculando em números também vai dar maior que a outra situação. Claro, pensando aí matematicamente, tem uma parcela a mais, é tudo positivo, porque ou é a área ou tá ao quadrado, ou é distância. Então, vai aumentar mesmo. Claro, você descentrou. Então, a sua distribuição aí, nessa hora da explicação, a definição formal fica legal. Porque quando você está girando aqui, ó, na direção do eixo X, ou seja, em torno do eixo Y, você está com a massa bem distribuída ao longo da direção do eixo X aí que você está fazendo o giro. Né? Pensando ainda no primeiro exemplo. O segundo não vou fazer, não. Vou fazer só a conta e ir para frente. Quando você faz isso, ó... Oh, meu Deus do céu, escapou aqui. Quando você faz isso aqui, você está girando ele basicamente percorrendo o dobro da distância. Eu passo sentado, você gira sem sair do lugar. Então a inércia é menor, tá? Então, assim, a alavanca pode ter ficado mais comprida, mas ela está menos eficiente porque ela está mal distribuída. No primeiro caso, a alavanca está distribuída certinho, tá? Então aqui é o IY, vocês fazendo a conta, eu perdi minhas coisas aqui, fiquei doido explicando. Vocês fazendo a conta, se vocês fizerem a conta, né, vai dar 1,33 vezes 10 a menos 5. Reparem que ambos, só com esse deslocamento, aumentaram em relação ao exemplo inicial uma ordem de grandeza. O x era 10 a menos 7. O y era menos 6. Ficou a menos 5. Ambos aumentaram, reparem nisso, uma ordem de grandeza, só de eu tirar o retângulo do meu centroide, tá? Em exemplos mais complicados, eu vou forçar a barra para vocês enxergarem essa questão aí que vem da definição de distância do eixo, tá? Mas eu já adianto que vocês não vão precisar. Vocês vão usar uma fórmula. Essa distância no x vai ser o delta y, a gente vai ver quais y a gente vai pegar para fazer essa delta y, e no y vai ser o delta x. A gente também vai ver quais x a gente vai pegar para fazer esse delta x, tá? São 10h30. Vamos fazer o seguinte, eu não queria não, tá? Mas a gente faz viga T na aula que vem, porque eu acho que já abusei muito aí da vida de vocês. Vocês vão ver que para calcular em composição de figura onde está o centroide, porque olha só um adiantamento. O centroide do quadrado está aqui, no meio do quadrado, né? No meio. Quadrado retângulo, já vou aí assumir a liberdade de falar no meio. Na metade da altura e na metade da distância. No outro também. E o do T? Intuitivamente, você sabe que ele está aqui entre esses dois, com certeza, porque não é só o retângulo nem só o quadrado. Então a coordenada x você sabe, vai coincidir com a dos dois. E a y? Vai ser em algum lugar aqui no meio. Mas e aí? Vai ser aqui? Vai ser aqui? Vai ser exatamente aqui? Depende das dimensões da figura, cada caso é um caso. Então, letra A gente vai calcular aí, ó, as coordenadas do centroide dessa figura. Para quê? Para depois conseguir calcular as distâncias do eixo para aplicar a fórmula de momento de inércia, tanto no x quanto no y. Não sei se vai dar tempo de eu fazer o x e o y, de repente eu faço um, e aí o outro eu só mando para vocês pronto, porque seria legal se a gente já começasse o momento estático, tá? Porque aí nas outras aulas a gente pode ver um pouquinho de cisalhamento e flexão. Gente, eu não vou aí fazer em 5 minutos a tabela, tá? A gente faz bem feito a aula que vem, de repente faz só o x e deixa o y para vocês, e aí a gente já entra em... Ou ao contrário, aqui der para explicar melhor o cálculo, eu passo, aqui for mais simples, eu deixo aí para vocês, tá bom? Acho que no caso o y nessa viga T, que é mais simples, que ele não vai ter distância. Então eu faço o x, que dá para explicar, e deixo o y para vocês, né? Mando escrito, mando pronto, mas não faço em aula ao vivo. Se vocês quiserem o link do YouTube, tem lá eu explicando. Mas o nosso tempo está curto e eu quero investir um pouco em ensinar vocês a lerem um diagrama de esforço solistante, calcular flexão, calcular cisalhamento, que no fundo é o intuito dessas fórmulas aí, tá bom? Então é isso. Eu acho que se a gente for... Não vou fazer aquele exercício lá em 5 minutos, não, até porque nem vai dar tempo. Tá? Até segunda. Valeu aí a atenção de vocês e
E é isso. Vamos aí também, você na hora de selecionar as atividades, terei bom senso. Vamos fechar esse ano aí na correria, mas fazer o quê? Valeu, gente. Até mais.